Olá, no 78º dia de guerra, Israel atacou mais 200 alvos na faixa de Gaza em 24 horas. O grupo terrorista Movimento de Resistência Islâmica, o Hamas, declarou que 200 palestinos e 5 reféns israelenses foram mortos nos bombardeios intensos e ataques por terra. Também nas últimas 24 horas em Gaza, o Ministério da Saúde do governo do Hamas elevou para 20.258 total de palestinos mortos no território desde o início da guerra, mas às vezes esses números não batem. O número anterior do total de mortos, de 2 dias atrás, era de 20.057. Ontem o Hamas afirmou que os bombardeios de Israel haviam matado 390 palestinos em 48 horas. Não há uma confirmação independente desses números e a soma, às vezes, não se reflete, a soma desses números divulgados diariamente não se reflete na totalização, levantando suspeitas. Quando uma bomba caiu, por exemplo, no hospital Shifa, uma hora de Gaza, o Hamas chegou a anunciar 800 mortes, depois reduziu para 451 e se ficou sabendo que era um foguete palestino que havia caído no hospital por engano. A inteligência dos Estados Unidos considera que o verdadeiro número do ataque ao hospital Shifa de mortes deve ter ficado entre 100 e 300. Como na guerra que primeiro morre a verdade, as informações dos dois lados devem ser vistas com algum ceticismo. Israel anunciou várias vezes o controle de áreas onde os combates continuaram. Sem água, comida, combustíveis e suprimentos médicos, a tragédia humanitária de Gaza se agrava a cada dia. 93% dos palestinos de Gaza sofrem de segurança alimentar. A Organização Mundial da Saúde denunciou que o hospital Al-Ahli está virtualmente paralisado, é mais um. Israel anunciou a descoberta de mais túneis subterrâneos do Hamas e a morte de Hassan Atrash, que descreveu como contrabandista de armas do Hamas, tanto para a faixa de Gaza quanto para a Cisjordânia ocupada. 8 soldados israelenses morreram neste sábado no sul de Gaza, onde se travam os combates mais violentos no momento, porque Israel acredita que lá estão escondidos os principais líderes do Hamas no território. Pelo menos 477 soldados israelenses foram mortos na guerra, 330 no ataque terrorista de 7 de outubro e 147 na invasão terrestre de Gaza. Ao todo, cerca de 1.140 israelenses estrangeiros foram mortos no primeiro ataque terrorista e cerca de 250 sequestrados. Altos dirigentes do grupo terrorista Guerra Santa Jihad Islâmica para a Libertação da Palestina, ou Guerra Santa Islâmica para a Libertação da Palestina, chegaram ao Cairo, a capital do Egito, para participar das negociações sobre a troca de reféns israelenses por prisioneiros palestinos que estão estagnadas porque os terroristas exigem o fim da guerra, a libertação de todos os presos, enquanto Israel oferece uma trégua de uma semana em troca da libertação de 40 reféns, entre eles 19 mulheres e 2 menores, que ainda estão em poder dos sequestradores. Em conversa por telefone, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pediu ao primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, para proteger os civis palestinos, mas não exigiu um cessar-fogo. Proteger civis não é, evidentemente, uma preocupação do líder israelense. O objetivo maior de Israel no momento é caçar e encontrar os líderes do Hamas, especialmente Yahya Sinwar, considerado o mentor do ataque terrorista de 7 de outubro, e Mohammed Deif, o comandante militar das Brigadas Al-Qassam, o braço armado do Hamas. Ambos estariam no sul de Gaza, provavelmente escondidos em algum túnel. O relator especial das Nações Unidas sobre o Direito à Habitação, Balakrishnan Rajagopal, afirmou que o que acontece em Gaza é resultado da impunidade institucional, do que chamou de impunidade pela ocupação israelense de territórios árabes e do que chamou de guerra de extermínio, genocídio, crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Eu já disse aqui que não há uma certeza, a posição se há ou não genocídio, algo a discutir.
os tribunais talvez possam dar uma resposta. Se o Tribunal Penal Internacional não agir, diz o relator especial da ONU, será necessário criar um tribunal especial para Gaza. Israel não faz parte do Tribunal Penal Internacional e não aceita sua jurisdição, mas a Palestina, mesmo não sendo um país reconhecido internacionalmente, faz parte, então o tribunal pode investigar os crimes cometidos na faixa de Gaza e na Cisjordânia. Em Belém, na Cisjordânia, onde Jesus Cristo nasceu, não vai haver nenhuma festividade neste Natal. Os duelos de artilharia entre Israel e a milícia fundamentalista xiita Hezbollah continuam sem trégua na fronteira entre Israel e o Líbano. O Hezbollah já perdeu 122 milicianos nesta guerra. Os Estados Unidos abateram 4 mísseis disparados do Iêmen pelos rebeldes xiitas pelos rebeldes do Iêmen, que são xiitas zaiditas apoiados, financiados e armados pelo Irã da guerra civil iemenita. Os Estados Unidos acusaram o Irã por esses ataques no Mar Vermelho. Só no mês passado, os hutis dispararam mais de 100 drones e mísseis contra navios no Mar Vermelho. Neste sábado, alvejaram 2 navios petroleiros, um contra-torpedeiro dos Estados Unidos, um cargueiro com produtos químicos, foi atingido perto da costa da Índia por um drone disparado do Irã. Várias companhias de navegação, grandes companhias, suspenderam o transporte marítimo no Mar Vermelho, o que obriga os navios a dar a volta pelo sul da África para ir da Europa à Ásia, uma viagem 10 dias mais longa, com um custo muito maior, que pode se refletir numa alta nos preços do petróleo. A República Islâmica ameaçou fechar o mar Mediterrâneo à navegação, se não parar o que chamou de agressão de Israel dos Estados Unidos à faixa de Gaza, mas é mais um tiroteio verbal do que uma ameaça concreta. Os presidentes ditadores do Egito, Marechal Abdel Fattah al-Sisi, e do Irã, Mohammed Ebrahim Raisi, falaram pela primeira vez. O ditador máximo do Irã é o Ayatollah Ali Khamenei, mas os dois falaram. O Irã, que está por trás de todas as milícias que atacam Israel e os Estados Unidos nesta guerra, procura evitar o isolamento no Oriente Médio. Fechar o Mediterrâneo à navegação seria um ataque direto ao Egito, que ajuda os Estados Unidos e aliados a derrubar os mísseis e drones disparados pelos rebeldes hutis do Iêmen. O jornal norte-americano The Wall Street Journal acusou um navio radar do Irã de orientar os hutis para identificar possíveis alvos. O jornal conservador, porta-voz do Centro Financeiro de Nova York, noticiou no início da guerra que o ataque terrorista de 7 de outubro foi planejado numa reunião em Beirute com a participação do Irã, do Hamas e do Hezbollah, mas esta alegação não foi confirmada. Agora, a Arábia Saudita negociou um cessar-fogo na guerra civil do Iêmen, onde apoia os inimigos dos hutis numa jogada diplomática para acabar com a ameaça à navegação no Mar Vermelho. Diplomatas árabes entendem que os Emirados Árabes Unidos, cederam demais para evitar um veto dos Estados Unidos no Conselho de Segurança das Nações Unidas, a resolução aprovada na sexta-feira. Os trabalhadores das agências de ajuda humanitária e organizações não governamentais também. A resolução pede um aumento em grande escala da ajuda humanitária sem exigir um cessar-fogo. Se você gostou, assine meu canal no YouTube, que é de graça, leia meu blog, Globalização em Crise, me siga no Twitter, no Instagram, no Thread e no Facebook, onde colaboro com o grupo Quarentena News. Muito obrigado pela sua atenção. Shalom, que é paz em hebraico. Salam aleikum, que a paz esteja convosco em árabe. Eu não vou gravar neste dia 24, que é a noite de Natal, vou me dar uma folga, então volto no dia 25, aliás, a próxima gravação estará no ar no dia 26. Até mais. Tchau, tchau.